Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 9 e 10. Todos encontraram? Diz assim: disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Vou ler mais uma vez este trecho. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, igreja? Eu leio o verso 9, você repete comigo no bom som e alta voz. Vamos lá? E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você crê nessa palavra? Você crê que a salvação pode chegar na tua casa hoje? Então você que crê nessa palavra, desocupe as tuas mãos agora e vamos dar para a palavra de Deus uma linda salva de palmas. Vai aplaudindo com toda a tua força agora, vai aplaudindo e vai dando glória, vai dizendo: Senhor, que a salvação hoje também entre na minha casa. Vai dizendo: Senhor, envia a tua salvação na minha casa. Vai aplaudindo e vai dando glória, vai aplaudindo e glorificando. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus querido, Deus bendito, meu Deus, a tua palavra vai ser pregada agora nesta noite e nós queremos ouvir da tua voz e do teu Espírito. Então fale agora com cada vida e cada pessoa que está aqui. Envie esta palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, meu Deus, ela vá e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Pode se sentar, por favor. Minha gente, essa história do Zaqueu, muito conhecida, até música tem, até louvor fizeram em cima desta história aqui do Zaqueu. Zaqueu, ele era muito rejeitado pela a sociedade em que ele vivia, pelo fato de ser publicano, não porque havia provas concretas e diretas que ele era um fraudador, que ele extorquia as pessoas. Não tinha prova, absolutamente nenhuma. Porém, ele era chefe dos publicanos, e como chefe dos publicanos, todo mundo acredita que os seus subordinados faz o que faz a mando dele. Ou seja, se os publicanos cobram impostos a mais do que compete, é porque o seu chefe está comungado. E se um é, todos o são. Se um é, todos são. É como eu disse hoje, ministrando no culto às 8 horas da manhã. Político, policial e pastor levam fama, ladrão, corruptos, bandidos, não porque são, porque muitos desses grupos, os seus companheiros, acabam realmente fraudando, roubando, extorquindo. Nem todo policial é bandido. Existem policiais extremamente honestos no serviço, na sua função, honra
a sua farda, honra o que veste. Ele não desrespeita a sua honra, a sua dignidade. Mas tem outros companheiros que não estão nem aí, fecham com marginais e até desviam armamento, que esse armamento depois servirá para inclusive executar a vida deles próprios mesmo. Mas todo policial começa a ser mal visto como um cidadão ou um funcionário público mau caráter. E não são dignos de respeito. Hoje os policiais são extremamente desrespeitados em qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil, a polícia caiu em descrédito. Ninguém dá crédito a policial. A pessoa já vê, parou um polícia, vai me extorquir. Brasileiro já não é flor que se cheira. Brasileiro gosta de dar jeitinho e tudo, aí o policial para o automóvel, carro errado. O policial diz, está errado aí a documentação, né? Não está em dia, está uma lanterna queimada, etc. Café do guarda, né? Vou ali e já volto. Aí você vai. Custa nada, né? Também ninguém está vendo. Coloca o dinheiro e entrega o polícia e o polícia. Aí aquela pessoa vai julgar todos os policiais por aquele. Todo por aquele. E assim é a política também. Por causa de um político mau caráter, funcionário público sem vergonha, que subtrai dos recursos públicos para fazer a sua vida, aceita suborno, lavagem de dinheiro. Você viu aí nesse último ano no nosso país quantos políticos investigados e metidos em falcatruas, até a presidente nesse meio foi tirada do cargo, sofreu impeachment, agora um ex-presidente condenado em segunda instância, outros políticos metidos, mas tem político honesto, tem um ou outro, não é exceção, não é a maioria, tem as suas exceções, tem, mas você já começa a olhar para o político como? Ixi, já está vindo aí as eleições, Deus me livre, aos ladrões vão começar a aparecer. Você já julga todo mundo como ladrão, é ou não é? Você já desconfia de todo mundo. Pastor nem se fala. Pastor nem crédito na praça mais tem, coitado. Político ainda tem, policial ainda tem, consignado. Mas pastor, nem crédito tem. Nem crédito tem. Pastor, quando você chega num lugar e diz que é pastor, vixe, isso aí gosta de extorquir dinheiro dos outros. Isso é ladrão. Hoje está um ponto que o pastor não pode ter nada, se ele tiver porque roubou. Pastor é ladrão. Quem estiver me assistindo ou me ouvindo, pastor, aconselho trabalhar com as tuas próprias mãos para você ter pelo menos do que apresentar quando te acusar. Você dizer, está aqui, não fui pesado para ninguém, tenho o meu próprio negócio. Porque hoje o pastor que vive só da obra, ele é tido como ladrão. Se ele tem uma casa, tem um carro, tem uma vida melhor, deve estar roubando da igreja. Porque pastor é tudo ladrão, tudo que ele tem veio da igreja. Não conhece a história do cara, não sabe quem é o cara, avalia a vida de um, porque tem muitos falsos profetas por aí, falsos mestres por aí, na posição de liderança, que roubam, enganam, extorquem, não paga, compra, não paga, fazem várias coisas com o nome de Deus por aí, usando o nome de Deus, e aí os que levam o evangelho a sério é tido como mercenário, mercenários. Então, Zaqueu não era diferente, funcionário público, servo do Império Romano, chefe, ele chegou a uma posição por méritos, por competência administrativa, por saber somar bem e não deixar passar nenhuma dracma, nenhum tipo de dinheiro, nenhum denário.
um homem justo na contagem, passa tudo direitinho para o império. Então conseguiu um cargo de chefia. O centurião o promoveu como chefe. O centurião disse: não, você vai ser chefe dos publicanos. O centurião era a guarda do império. O centurião detinha o poder da comunidade. O centurião tinha a palavra final. Então o centurião, vendo Zaqueu, rapaz competente, disse: eu vou promovê-lo. E promove Zaqueu. Só que Zaqueu é rico. Zaqueu tem condição financeira. E o que as pessoas vão avaliar Zaqueu? Ele é rico por causa de quê? Por causa da profissão dele. Ele conseguiu tudo que tem porque é o quê? Publicano. E acredite no que eu vou te dizer. Você pode ter uma profissão que for. Se você começa a prosperar e ter as coisas, logo, logo as pessoas vão começar a desconfiar que você está fazendo alguma coisa errada para ter a prosperidade que você tem. Nunca acreditam que é pelo teu trabalho porque Deus está te abençoando. Nunca. Nunca. Vão dizer: deve estar lá. Se é a moça que está crescendo dentro da empresa, deve estar saindo com o diretor da empresa. Deve estar ganhando, deve estar fazendo algum conchave por fora. Sair depois do expediente, só Deus sabe o que faz. Porque a riqueza da pessoa nunca é associada pela fidelidade que ela tem para com Deus, com o coração que ela tem para com Deus. Então as pessoas de Jericó determinaram que Zaqueu tem o que tem e está onde está porque ele é trapaceiro, ele é fraudador. E ele não merece ser respeitado. Primeiro, ele trabalha para o Império Romano, e trabalhar para o Império Romano era considerado traidor da nação, porque o Império Romano escravizava, subjugava a nação. Então, Zaqueu é tido como um traidor e alguém que tira vantagem do seu povo. Então as pessoas de Jericó abominam Zaqueu, não gosta, tem ele como pecador, tem ele como o maior dos pecadores. E esse Zaqueu recebe notícias e informações acerca de um nazareno que tem feito coisas extraordinárias por onde tem passado. A fama de Jesus chegou em Jericó e também chegou aos ouvidos do Zaqueu. E Zaqueu está interessado em conhecê-lo. Mas como Zaqueu é um publicano, Jesus santo, um Messias, o enviado, ele não pode chegar a ter com Jesus porque ele sabe, ele conhece a lei, ele conhece a lei de Deus, ele sabe que nenhum pecador pode chegar a se assentar com um santo, porque isso é ensinado inclusive na religião dele. Os fariseus não se sentavam com prostitutas, publicanos e pecadores. Publicano, prostituta e pecadores na sociedade em que Zaqueu vive são repudiados completamente, são marginalizados. Hoje o pecador é pecador, nos dias de Jesus, se você fosse pecador, você seria considerado um marginal, você não teria oportunidade na sociedade em que você vive, a não ser como Zaqueu, ter alguém que coloque ele na posição que está, ou trair a nação como ele fez, se candidatar a funcionário do império. Mas todo pecador, prostituta, publicano, esses são totalmente tidos como marginalizados. E Zaqueu sabe, conhecedor da lei, que marginalizado como ele é, não pode se aproximar de alguém tão santo como Jesus. Porque a fama de Jesus é um homem que faz o cego de nascença voltar a ver, coisa que Israel nunca ocorreu. Ele está recebendo notícias de que Jesus cura coxo. Curar coxo não é igual curar paralítico. Já vi paralítico andar, mas até hoje vivo, nunca vi um coxo voltar até perna. Você já viu? Jesus curava paralíticos e coxo. Fazer perna aparecer,
aonde não tem perna. Um homem nesse nível que faz uma perna aparecer aonde não tem, é para ser temido. É como Nicodemos disse: ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for com ele. E Zaqueu sabe então que Deus é demais na vida de Jesus. Então ele quer menos conhecer, mas a vida que ele leva, ele acredita que Jesus não pode entrar na vida dele, que ele não pode ser um homem feliz, porque ele é muito pecador e não pode ter felicidade. Então ele vive uma vida de pecador, considerado pecador, e que nunca vai chegar a ser um homem feliz na vida. É o que o pecado faz na vida da pessoa. O pecado leva a pessoa a acreditar que ela nunca será uma pessoa feliz, que Jesus nunca poderá entrar na vida dela, porque ela é pecador e pecadora. Ai, Jesus jamais vai entrar na minha vida, Jesus jamais vai entrar na minha vida, Jesus jamais vai operar na minha vida, porque eu sou pecador, sou pecadora. Então Jesus não vai entrar na minha vida, Jesus não vai operar na minha vida, porque eu pequei, eu sou pecador, eu sou um fraudador, eu sou mentiroso. Deixa eu te dizer, Jesus ama, Jesus gosta demais de entrar na vida de pecador. Pastor, que é isso? Sim, ele quer entrar na vida do pecador, e ele mesmo disse: eu não vim para os sãos, eu não vim para os bons, eu vim para os doentes, porque quem precisa de médico não são os bons, mas os doentes. Eu não vim para os bons, para os justos, eu vim para os pecadores. Então Jesus quer entrar na vida do pecador, porque Jesus sabe que o pecador vive em extrema agonia. O pecador, ele vive em extremo colapso de pensamentos emocionais e espirituais. O pecador, ele vive todo dia confuso, crendo que está vivendo uma vida desgraçada, miserável por causa do seu pecado, e que Deus está impossibilitado de agir na vida dele. Mas Jesus vai mostrar que através da vida de Zaqueu é possível sim ele entrar na vida do pecador. E talvez você chegou aqui hoje como Zaqueu, dizendo: eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo, e Deus não vai entrar na minha vida, Deus não vai operar na minha vida, eu nunca serei feliz, eu nunca serei uma pessoa que terei a felicidade de ter Jesus na minha vida. Então hoje eu quero te dizer, como mensageiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se você chegou aqui hoje triste, abatido na alma, achando que você é o mais vil pecador e que Jesus nunca entrou na tua vida e nunca vai entrar, é mentira do diabo, porque eu quero te dizer que Jesus já entrou na tua vida, e Ele já entrou sim para te trazer alegria, para a glória do nome do nosso Senhor. Ele gosta de entrar na vida do pecador. Pastor, quer uma prova que Ele gosta de entrar na vida do pecador? Zaqueu é pecador, ninguém vai deixar ele se aproximar de Jesus, a multidão e nem os religiosos que estão à volta de Jesus. Jesus chega na porta da cidade de Jericó, cura um cego de nascença, que clama a Jesus. O cego é curado, o cego levanta e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus abre os olhos do cego: o que tu quer que eu faça? Eu quero ver. Jesus então disse: então veja. E ele começa a glorificar a Deus, exaltar a Deus, e é uma euforia em Jericó. As multidões se agregam ao redor de Jesus. Zaqueu, o rejeitado, o pecador, o marginalizado, com a vida abatida e triste, porque ele é solitário. O pecador vive uma vida solitária, ainda que ele está rodeado de pessoas, mas ele vive solitário, uma vida triste, o pecador. Ninguém quer nada com Zaqueu, pelo contrário, as pessoas estão se distanciando de Zaqueu mais e mais, por causa da vida dele. Ele é rejeitado, e ele está esperançoso que naquele dia a vida dele pode mudar, se pelo menos ele ver Jesus. Se pelo menos ele conseguir ver Jesus, ele já acredita que vai ser o suficiente
para aquele vazio da alma dele desaparecer, para aquela tristeza que está dentro dele sair. Então, enquanto Jesus está entrando na cidade, na porta da cidade, Zaqueu corre à frente da multidão e sobe num pé de sicômoro, uma figueira brava, uma árvore com um tronco bem largo e com muitas folhas e galhos, que dá para uma pessoa se esconder entrando nela. Quando eu estive lá em Jericó, eu pude ver um pé de sicômoro, de fato, largo bem o tronco, bem largo, precisa de umas 4 pessoas para poder abraçar o tronco do sicômoro. Uma árvore com bastante galhos, alta, muito alta, com muita folhagem. E na primavera ela fica carregada de folhas, de maneira que se alguém subir e ficar sentado, ninguém vê quem está nela. Zaqueu, baixinho, pequeno, porque ele era de pequena estatura, o texto bíblico diz, ele é pequeno, sabe que se for para a multidão não vai deixar ele se aproximar de Jesus, porque é pecador e toda a cidade o odeia. Então ele tem a brilhante ideia: eu vou na frente e subo no pé de sicômoro. Ele se esforça, pequeno em uma árvore difícil, até para mim com 1,80 m quase 1,80 m, 1,70 m e pouco eu tenho, quase 1,80 m. Ele, Zaqueu, sendo mais baixo do que eu, com certeza enfrentaria dificuldade para escalar na árvore. Mas mesmo assim pequeno, limitado, rejeitado, tido como pecador, ele sobe na árvore. Entre os galhos e as folhas se assenta numa posição pela qual pelo menos vai ver Jesus passar, acreditando que ninguém sabe que ele está ali. Ninguém sabe. Jesus vem com a caravana, todo mundo ali com certeza quer muito que Jesus entre na sua casa. Pessoas que estão ali estão desejosos que Jesus entre, mas Jesus não vai entrar na casa de nenhum dos que estão ali. Jesus chega no pé da árvore, baixo dela, para, e a multidão pensa: o que ele vai fazer? Ele olha para cima e diz: Zaqueu. Ninguém falou o nome de Zaqueu para Jesus, mas no livro de Isaías diz: eu sou o Senhor que te chama pelo teu nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar, pousar na tua casa. Diga glória a Deus. Zaqueu, hoje vou te dar salvação. Diz o texto aqui, vamos ver? Versículo de número 6: e apressando-se, desceu e recebeu com grande alegria, com júbilo. Zaqueu recebe Jesus com alegria. O que eu te disse? Jesus entra ou não entra na vida do pecador? E quando Jesus entra na vida do pecador, o que ocorre? A alegria chega. A alegria começa a brotar na vida da pessoa. Mas Jesus não quer que você seja só um homem alegre, uma mulher alegre. Porque muitos, quando Jesus entra na vida da pessoa, ela já fica alegre, extasiada, que bênção. A vida dela já começa a mudar. A vida dela já começa a dar uma guinada. Ela começa a ficar alegre, porque ela começa a ver Jesus operando na vida dela. Jesus operando na casa dele, na casa dela. Jesus entrando. Jesus entrou na minha casa, entrou na minha vida. As coisas agora vão ser diferentes. Entrou na vida do pecador. Mas é um pecador alegre, porque Jesus entrou na vida dele. É um pecador que já tem Jesus na sua vida, mas é um pecador que ainda não é salvo. Como você entrou aqui hoje, está ouvindo falar de Jesus como Zaqueu ouviu.
Você está aqui em busca de querer conhecer Jesus mais e mais, sim ou não? Você quer conhecer mais Jesus, você quer conhecer mais de Deus. E Ele, vendo essa vontade sua de querer conhecê-lo, Ele entrou na tua vida e já tirou de você muitas coisas que te traziam tristeza, e hoje você já é uma pessoa mais alegre. Mas Ele não quer te trazer até aqui e entrar na tua vida e entrar na tua casa e te proporcionar a maior alegria que um homem pode ter e não ser salvo, e não ser salva, porque agora Jesus está na casa de Zaqueu, na vida de Zaqueu, comendo com Zaqueu, proporcionando alegria na vida de Zaqueu, mas Zaqueu ainda não é salvo e a sua casa. Jesus só vai dizer que a salvação chegou na casa de Zaqueu depois. Ele não disse, desce da árvore porque você está salvo. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu e sentou na mesa para comer com Zaqueu, Jesus não disse, está salvo. Quando Jesus entrou na vida de Zaqueu, Jesus não disse, você está salvo. Para Zaqueu ser salvo, Zaqueu vai ter que mudar uma atitude na vida dele. Mudança de atitude. Zaqueu vai ter que arrepender-se da vida. Porque sem arrependimento não há salvação. Quer um exemplo? Vamos comigo aqui no Evangelho, abra comigo aí. Olha só, Lucas capítulo 13, versículo de 1 a 5. Lucas 13, versos de 1 a 5. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns dos que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo o quê? Perecereis. Olha aí, se a pessoa não se arrepender, perece. Se a pessoa não se arrepender, não há salvação para ela. Jesus vai usar a torre de Siloé também, porque eles dizem, eles pagaram um preço caro com a própria vida porque eram pecadores. Os fariseus estão dizendo, mas Jesus disse, vocês que se consideram santos, justos, se vocês também não se arrependerem, vocês não entrarão no reino dos céus. Olha só aqui no Lucas, agora ainda, veja aí. Olha só, Lucas capítulo de número 15. Olha o que Jesus fala aqui acerca da parábola. E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus propôs a parábola da ovelha perdida e também da dracma. Olha no verso 7 agora, Jesus, após concluir as duas parábolas, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, não é os justos que precisam se arrepender, mas os pecadores. E se não houver o arrependimento, minha gente, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. De maneira nenhuma. Olha só no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, o que está escrito. O que Jesus pregava. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Jesus entrou na vida de Zaqueu, mas ele precisa de arrependimento. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de número 14.
E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no que, minha gente? No evangelho. Precisa do arrependimento. Zaqueu tem Jesus na vida dele, já está alegre, mas se ele não se arrepender, não tem como ver a salvação. E eu quero que você veja aqui João Batista pregando sobre arrependimento. Veja lá no evangelho de Lucas, capítulo 3, que há necessidade clara de arrependimento. Olha só, Lucas capítulo 3, a partir do versículo de número 8. Olha o que é arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmo: temos Abraão por pai, esse é filho de Abraão. Então eles acreditavam, por ser filhos de Abraão, não precisava de quê? De arrependimento. Já somos salvos, já somos detentor da promessa. Mas olha João Batista dizendo: não fique dizendo que temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. O problema é na raiz, tem que se arrepender. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava dizendo: João, o que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos, como Zaqueu, para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E João Batista lhes disse: não peçais mais do que aquilo que for ordenado, do que está ordenado. Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém tratais mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. João Batista disse: olha, vocês precisam fazer o quê? Se arrepender. A multidão, pecadores, publicanos, precisam de arrependimento, porque o machado já está posto aonde? À raiz das árvores. Se não houver o arrependimento, não será salvo. Não será salvo. Por que não será salvo? Porque arrependimento é mudança de atitude. Tem muita gente que recebeu Jesus na sua vida, como Zaqueu, na sua casa, está alegre, mas ainda não teve uma mudança de comportamento do coração, comportamento do seu dia a dia. O que João está dizendo? Reparta o que tem, mude a moda, a forma de como vocês estão vivendo. Se vocês não mudarem o comportamento de vocês, porque arrependimento está associado à mudança de comportamento, algo que procede do coração relacionado à mudança e à disposição do coração, da mente. Então, se a pessoa não mudar a maneira de pensar e a forma de se comportar, não se arrependeu. E sem arrependimento não pode ser salvo. Jesus disse no Evangelho de Marcos, capítulo 1: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus agora. E para entrar no reino de Deus é necessário, se não se arrepender, não tem como entrar no reino de Deus. Por isso que Jesus disse em João capítulo 3 a Nicodemos, que era um homem justo: João, se você não nascer de novo da água e do Espírito, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Zaqueu precisava de um novo nascimento. Zaqueu precisava mudar o comportamento dele e a atitude. Escute, minha gente, eu sei que Jesus já entrou na vida de todos nós aqui, nós já provamos dessa alegria.
Nós já temos provado dessa grande alegria que é Jesus entrar na nossa vida, entrar na nossa casa, fazer da nossa vida um lugar mais feliz, um lugar mais alegre, fazer da nossa vida um lugar de satisfação. Mas Jesus não quer só te fazer alegre. A verdadeira alegria é quando um pecador se arrepende. Quando você se arrepende, quando você diz: eu vou mudar minhas atitudes, eu vou mudar a maneira de pensar, a maneira de agir. Aí você mostra arrependimento, e aí o teu nome é escrito no livro da vida, e os céus começam a fazer festa, porque você agora é um salvo e salva em Jesus Cristo. A prioridade não é só ser feliz aqui na terra, mas é ter o teu nome escrito no livro da vida. Jesus está esperando a mudança de atitude de Zaqueu. Por isso que não foi lá na árvore, desce, porque ali Zaqueu vive como todo pecador, escondendo a vida. Muitas vezes você vive uma vida oculta, só você sabe a vida que você leva, né? Os pensamentos que você tem, as atitudes que estão longe dos olhos dos outros, mas não está longe dos olhos de Deus. Porque todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus, diante daquele qual nós vamos prestar conta. Zaqueu pensou que poderia ficar escondido de trás das folhas das árvores. Quando Adão e Eva pecou, eles se esconderam aonde? Na figueira. Para cobrir a sua nudez, as partes íntimas, fizeram o quê? Aventais de folha de figueira. O pecador se esconde nas árvores da vida, porque ninguém quer contar a sua vida. Nenhum de nós aqui já expôs a vida totalmente publicamente, já? Você guarda segredos que só você mesmo sabe, talvez nem tua mãe nem teu pai sabe. E você não se arrependeu, teve remorso. Tem remorso, não é arrependimento. Remorso é igual Judas. Judas não se arrependeu. O arrependimento muda o homem. O arrependimento muda o pecador. O arrependimento transforma a maneira de pensar do pecador. Quando a pessoa não se arrependeu, ela se sente remorso. O que é remorso? Ai meu Deus, o que eu fiz de errado? Ai meu Deus, me perdoa. Traí sangue inocente, mas saindo da presença de Deus, volta a fazer as mesmas coisas que faziam antes. É ou não é? Quer ver Judas? Mateus capítulo de número 27, versículo de número 3 em diante. Olha só, Judas teve remorso. Por isso que o arrependimento está também associado ao remorso, da pessoa sentir culpa. Olha só, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 3. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei. Remorso, traindo o sangue inocente. E eles disseram: o que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi o quê? Se enforcar. Ele saiu dali para melhorar a vida dele? Ele mudou o pensamento que ele estava de tirar a própria vida? Não. Sentiu remorso, não era arrependimento. A pessoa peca, sente remorso, sente aquela culpa momentânea, mas não muda, não para de pecar. Pelo contrário, continua a pecar mais, fazer coisas até mais piores ainda. Se pecava, cometia um pecado, se mentia, agora já engana. Já não engana agora, já passa os outros para trás, já não passa os outros para trás. Agora já está tentando acabar com a vida do outro, já começa a ter inveja. A vida da pessoa começa a piorar mais ainda, ela começa a enforcar-se a si mesmo. Vai acabar morrendo enforcado no próprio pecado. Vai ser a corda que vai te derrubar o pecado. Porque não há um arrependimento, um atechuvá. Pastor, o que é atechuvá? Voltar à raiz. A raiz de quê? Reconectar-se com Deus e voltar a ser um homem bom diante de Deus e dos homens.
ser uma pessoa pura diante de Deus. Para quê, pastor? Porque eu preciso disso, porque minha gente, com a mudança de arrependimento sua, como está aqui, não a de Judas, que tem um remorso pelo que ele fez aqui, mas quando há um arrependimento da tua parte, você vai provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida, porque o arrependimento é mudança de atitude, é transformação de mente, de coração, de comportamento. Romanos capítulo 12, vá comigo lá para nós estarmos encerrando. Olha só, Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha só, Romanos capítulo 12, verso 2. Quem encontrou, diga glória a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você se arrepende, você começa a provar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus? Que você seja salvo. Quando Zaqueu, sentado à mesa, chega e diz: mestre, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho enganado alguém, passado alguém para trás, se eu fiz algum mal, se eu cometi algum pecado a alguém, se eu fui pedra de tropeço para alguém, Senhor, eu restituo 4 vezes mais a esta pessoa. O que ele tinha não seria o suficiente para pagar todo mundo se ele era um fraudador, porque era restituir 4 vezes mais cada pessoa. Imagine se ele tivesse defraudado 10, não seria o suficiente, porque a lei obrigava ele a restituir 4 vezes mais. Então ele diz: a tua palavra diz que eu tenho que restituir 4 vezes mais. Então, se apareceu alguém dizendo que eu cobrei imposto a mais do que era lícito como chefe, eu restituo 4 vezes mais e dou aos pobres. Olha só ele dizendo: metade do que eu tenho, ele declara, olha só, e disse: metade dos meus bens eu dou aos pobres. Ele está dizendo: eu vou repartir até o que tenho, eu vou ser generoso, eu vou me desprender do que eu tenho. Eu não tenho um coração nas coisas, eu só quero uma coisa, é ser salvo. Eu sei que eu já estou muito alegre pelo Senhor ter entrado na minha vida e entrado na minha casa. Eu jamais esperava isso, mas eu quero algo além do que essa alegria que eu já tenho. Eu quero ter a maior alegria que um homem pode ter, saber de que o Senhor deu a salvação a alguém que se arrepende. E aí, quando Zaqueu termina de falar isso, Jesus olha e disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar e resgatar o que se havia perdido. Esse estava perdido, mas eu o achei. Quer ser achado de Deus? Se arrepende, porque enquanto você não se arrepender, você está perdido aos olhos de Deus. Deus consegue achar a alma arrependida. Deus consegue achar você que tem um coração totalmente arrependido diante de Deus. Então eu quero que você se coloque de pé, por gentileza.